Meus irmãos, graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez, para adorarmos a Deus e recebermos da sua santa palavra. Amém? Meus amados irmãos, nós continuamos estudando, meditando, extraindo, aprendendo as revelações de Deus que estão em Cantares de Salomão. Já faz alguns dias que Deus tem preparado e nós estamos aprendendo. Desde o começo que nós dizemos que o noivo é uma figura de quem? Me ajudem, por favor. É uma figura de quem? De Cristo. De Cristo. E a noiva é uma figura da igreja. Nós temos aprendido que o Antigo Testamento não se opõe ao Novo Testamento e nem o Novo Testamento se opõe ao Velho, ao Antigo Testamento. O Novo Testamento é o esclarecimento do Velho. Havia um teólogo no século XIX, Benjamin Valfield. Esse homem foi um servo de Deus nos Estados Unidos e ele dizia que o Antigo Testamento ele comparava um quarto ricamente mobiliado, um quarto com uma mobília riquíssima, ou uma casa com uma mobília rica e bela. E o Novo Testamento não acrescenta nada a esta mobília. O Novo Testamento apenas acende a luz para que nós enxerguemos as riquezas daquela mobília que estão ali. Glória a Deus. O Novo Testamento é uma luz que esclarece as riquezas que estão no Antigo Testamento. O diabo está combatendo. Primeiro o diabo combatia o Antigo Testamento sozinho. E agora o diabo está combatendo as cartas de Paulo, dizendo que só é para aceitar na Bíblia o que Jesus disse. Quando você vai ler um versículo nas cartas, eles dizem, mas isso aí é Paulo, não foi Jesus. O indivíduo. E quem foi que inspirou Paulo a escrever? Quem foi que inspirou? O Espírito Santo. Jesus disse assim, olha, eu tenho muita coisa a vos dizer. Foi assim ou não foi? Mas vós não podeis suportar agora. Jesus disse, eu tenho muita coisa a vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Quem diz amém? E o Espírito Santo veio no dia de quê? No dia de Pentecostes. Aí Paulo e os demais apóstolos, pela égide do Espírito Santo, receberam as revelações que Cristo prometeu. Disse, eu tenho muito a dizer, mas vocês não têm condições de receber agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O que é os evangelhos? A escrita dos evangelhos. O que é a escrita de Atos? O que é a escrita das epístolas de Paulo? O que são as escrituras de Pedro, de João, de Tiago, de Judas? É o cumprimento da profecia que Jesus profetizou. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Muita coisa que Jesus não disse, deixou para os apóstolos, principalmente para Paulo. Glória a Deus. E meus amados irmãos, nós vamos ver aqui, com a ajuda de Deus, quem é esta que sobe do deserto. Quem é esta? Nós já aprendemos. Nós não vamos meditar nisso, porque nós já aprendemos. Quem é esta que sobe do deserto? Que vem numa liteira. Quem está lembrado quem é esta? Que vem na liteira do rei? A igreja. Será que vocês esqueceram, irmãos amados? Vocês querem levar um zero? Glória a Deus.
Quem é esta que sobe do deserto? Quem é esta? Vamos ver mais forte, diga sem medo. Quem é esta que sobe? Na liteira do rei Salomão. A igreja sobe do deserto e ela é levada para o palácio. Ela é levada para Jerusalém. Glória a Deus. E meus amados irmãos, nós já aprendemos o que é a coluna de fumaça, o que é o perfume, o que é o incenso, o que é o pó dos mercadores, os pós aromáticos. Nós já aprendemos o que é a liteira de Salomão e os seus símbolos. E hoje nós vamos aprender que essa noiva, ela não vai sozinha na liteira, ela vai com uma escolta. Uma escolta. Escotada. Glória a Deus. Vamos ver isso no versículo 7, em nome de Jesus. Eis que é a liteira de Salomão, 60 valentes estão ao redor dela. Amém. Dos valentes de Israel. Diz que a liteira, quem é que vai na liteira junto com o noivo? Me ajudem, por favor. Quem é que vai na liteira sendo levada? A igreja, a noiva. Mas por favor, põe em tela de novo. Eis que é a liteira de Salomão. Ela vai pelo deserto, mas ela não vai sozinha. Glória a Deus. Ela vai rodeada de quantos valentes, irmãos? 60. 60 valentes estão ao redor dela. Dos valentes de Israel. Agora vamos ver o 8. Todos armados de espadas, destros na guerra, cada um com a sua espada à cinta, por causa dos temores noturnos. Aleluia. Primeiro, a igreja vai pelo deserto. E segundo, ela vai de noite. Eu aprendi nessa viagem que os beduínos, que são os moradores do deserto, eles andam mais de dia. Aliás, eles andam mais pela noite do que pelo dia. Por quê? Porque de noite não há, de dia não há quem suporte o quê? Calor. Então as caravanas, elas andam mais à noite. Glória a Deus, porque o tempo está ameno, está mais fresco. E de dia não tem quem aguente. Agora mesmo em Israel, as autoridades suspenderam aulas e suspenderam os trabalhos durante alguns dias, devido à temperatura alta. E a maior recomendação com os turistas, para que bebesse muita água, porque as pessoas adoecem e vão para o hospital, passando mal, principalmente quem não tem costume. Então, irmãos, a noiva, ela vai pelo deserto para Jerusalém, e ela vai de noite. Viajar de noite tem uma vantagem, mas também tem as suas desvantagens, e nós vamos ver já isso aqui. Meus amados irmãos, ela vai pelo deserto, e o deserto ela é cercado de problemas, o deserto é cercado de dificuldades. Vamos ver Deuteronômio 8:15. Deuteronômio capítulo 8, versículo 15, Deus falando com Israel, quando tirou Israel do deserto, tirou Israel do Egito e levou 40 anos pelo deserto. Que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes, e de escorpiões, e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal. Deixa em tela. Te guiou por aquele grande e terrível. Ele é chamado de grande e de o que, meus amados irmãos? Terrível deserto. O que é que tem no deserto? Primeiro tem o que, irmãos? Serpentes ardentes. Por que serpentes ardentes? Porque diz que a mordida delas dá febre. São um tipo de serpente que quando morde dá uma febre que a pessoa morre só da febre.
E também de que mais, meus amados irmãos? Escorpiões. Escorpiões pretos, os bichos grandes. E aqueles escorpiões, quando eles ferem, não tem, é grande, ele não é do escorpiãozinho que a gente tem aqui não. É o bicho do deserto, é um escorpião grande, que quando ele fere a pessoa, é morte certa. O deserto tem serpente ardente, tem escorpião, e tem secura, tem falta de quê? De água. Glória a Deus. Mas além da noiva ela ir pelo deserto, ela ainda vai pela noite. Vamos ver o capítulo 3, versículo 8, por favor, de Cantares. 3 e 8 de Cantares. Todos armados de espadas, destros na guerra, cada um com a sua espada à cinta, por causa dos temores noturnos. De noite tem os temores noturnos. Os irmãos sabem que a noite é a hora dos ladrões agirem. Os assaltantes, os assassinos, geralmente preferem a noite. E no deserto não era diferente, não é diferente. As caravanas tinham que ir com soldados contratados. As caravanas que andavam pelo deserto, elas não iam sozinhas, elas contratavam soldados para, se aparecessem os assaltantes, os terrores da noite, se aparecesse, como diz o Salmo 91, que é que o Salmo 91:3 diz que Deus nos protege. Salmo 91:3 confirma esta palavra de Cantares. Perdão, Salmo 91:5. Não temerás espanto noturno, nem seta que foi de dia. Então, o que é o terror noturno? O que é o espanto noturno? São os assaltantes, são os sanguinários, os perversos que atacavam as caravanas. E eu quero dizer à igreja que nós estamos caminhando para Canaã, mas nós estamos caminhando num deserto, e nós estamos caminhando num terreno minado de serpente, de escorpião e de pessoas perversas que querem que a igreja não chegue em Canaã. Aleluia! Mas a Bíblia diz que Deus preparou quantos valentes? Diz que Deus não deixou a igreja ir sozinha. Você só está aqui porque tem 60 valentes ao seu redor. Quem diz aleluia para Jesus? Amém. Amém. Por isso que nós estamos aqui. Se não fosse esses valentes, a igreja já teria sido dizimada. Se não fossem esses valentes, a igreja já teria sido destruída. Mas não tem quem possa com a igreja, porque Deus preparou uma escolta para levar a igreja para Jerusalém celestial. Uma escolta boa, louvado seja Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, esse negócio de escolta é antigo. E toda noiva, ela era protegida. Sansão, ele tinha 30 valentes. Os irmãos sabem que Sansão inventou de casar com a Filisteia, vocês estão lembrados? E ele tinha 30 valentes, 30 amigos que o protegiam e protegia sua noiva. Vamos ver isso em Juízes 14:11, salvo o melhor juízo. E sucedeu que, como vissem, tomaram 30 companheiros para estarem com ele. Amém. Sansão tinha 30 companheiros que montavam guarda. Tinha 30 companheiros para proteger o seu matrimônio, para proteger o seu casamento. Tinha 30 pessoas preparadas para defendê-lo. Davi tinha 37. Davi tinha 37 valentes. Vamos abrir a Bíblia em 2 Samuel,
capítulo 23 e versículo 39. 2 Samuel 23 e 39. Urias, Eteu, 37 por todos. Não vou ler os versículos atrás para não tomar tempo, mas a Bíblia diz: Urias era o último. Infelizmente eu não vou tratar do que aconteceu com Urias, porque a igreja sabe. Mas Davi tinha 37 valentes. Glória a Deus. Sansão tinha 30 e Davi tinha quantos? 37. Mas a noiva de Jesus nem tem 30, nem tem 37. Ela tem 60 valentes preparados por Deus. Aleluia. Glória ao nome santo de Jesus nesta noite. 60 valentes. Meus amados irmãos, quem são esses valentes que Deus preparou para a igreja? Quem são esses valentes? Quem são esses valentes que Deus preparou para ajudar a igreja a atravessar esse vale, a igreja a atravessar essa noite escura? Quem são esses valentes? Primeiro, eu descobri 3 tipos de força, 3 tipos de escolta que Deus preparou para nós. A primeira é o poder de Deus. Vamos ver na primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 5. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 5, por favor. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Amém. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus. Essa palavra guardados no grego, segundo os irmãos que entendem de grego, eles me disseram que guardados aí é montar guarda. É como se tivesse um bocado de soldados ao redor de alguém. Pedro disse: mediante a fé tem uma guarda na virtude de Deus ao redor de vocês. Eu sei que o embate é grande. Eu sei que os inimigos estão à espreita. Eu sei que nesta noite escura que estamos atravessando, tem muitos adversários armados até os dentes. Mas nesta noite Deus está dizendo: a minha virtude, o meu poder estão guardando a minha igreja, estão protegendo a minha igreja nesta caminhada. Aleluia. Por favor, põe em tela outra vez este versículo. Mediante a fé estáis na virtude de quem? De Deus. Mediante a fé estáis guardados. Leia na NVT, por favor. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder, até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada em nós. Leia de novo, é muito bonito na NVT. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder, até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Dê um glória para Jesus bem forte nesta noite. Deixa na tela: por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder, até que recebam essa salvação, pronta a ser revelada nos últimos tempos. Deus preparou, irmão, a igreja não está sozinha. Deus preparou um poder, Deus preparou uma virtude, Deus preparou uma unção. A igreja vai marchando e tem uma muralha de Jeová ao redor da igreja. Tem uma muralha de Jeová ao redor da igreja. Tem uma muralha de Jeová ao redor de você. É por isso que você não foi pego ainda, porque tem um muro de proteção do poder de Deus ao seu redor. Aleluia! Aleluia! Glória! Aleluia! 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 Se fosse pela sua própria força, você já tinha sucumbido.
Se fosse pela sua própria força, os inimigos já teriam lhe pego. Se fosse pela sua própria força, os assassinos espirituais já teriam lhe matado. Mas o poder de Deus está ao seu redor até você chegar em Canaã. Glória a Deus. Mas tem outros soldados que Deus mandou. Outros soldados que Deus mandou. Quantos valentes são que acompanham a igreja? Quantos valentes são que acompanham a igreja? Sansão tinha quantos? Davi tinha quantos? 37. E a igreja? 60. Pronto, glória a Jesus. Porque tudo para a igreja é melhor. Agora, irmão, tem mais. Tem o poder de Deus, que vai lhe guardar até você chegar lá. E tem os anjos. É porque a gente não fala muito em anjo por causa da angelolatria. E quando a igreja entra pelo caminho de falar muito nos anjos, ela se perde. Porque ela deixa de dar valor a Cristo e passa a dar valor aos anjos. Mas que existe anjo, existe. E que tem anjo no meio da igreja, tem anjo no meio da igreja. E que anjo anda com crente, é verdade, anjo anda com crente. Agora, você não pode orar o anjo. Quando eu era criança, me ensinaram a orar para o anjo da guarda. Não sei se vocês aprenderam também. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Olha que doidice. Onde é que tem na Bíblia mandando orar a anjo? Não. Os anjos existem. E os anjos estão a nosso redor. Mas a gente não conversa com eles, a gente conversa com o dono deles. Ele manda o anjo, não é você quem dá ordem ao anjo. Quem é que dá ordem ao anjo? No Salmo 91 diz que o Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Não é você que vai orar o anjo, nem dizer anjo faça isso. Anjo. Quem é que fala com o anjo? Quem é que comanda o anjo? É Deus ou não é? Aos seus anjos dará ordem a teu respeito. É Deus quem fala, Deus é quem diz. Agora aqui tem anjo com crente? Tem. Eu já vi várias experiências de crentes contando que chegaram pessoas que eles não sabiam de onde era, que eles não sabiam de onde vinha. Aleluia! Conversaram com os crentes, resolveram o problema de crente e desapareceram, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Nós não temos devoção aos anjos. A Bíblia proíbe devoção aos anjos. Tinha uma grande igreja nos Estados Unidos que era a mais avivada. Isso há uns 20 anos. Era uma igreja avivadíssima, era uma igreja cheia do Espírito Santo, era uma igreja que ganhava almas para Jesus, era uma igreja enorme. O diabo disse: como é que eu acabo com essa igreja? Alguém aqui sabe do que eu estou falando. Não vou citar nomes, porque não é interessante. Aí o diabo disse: vou fanatizar o pastor. Aí o pastor deixou de olhar para a Bíblia e ficou tendo visões e alucinações. Quando eu vou dar posse a um pastor, quem já assistiu, a gente entrega uma Bíblia para ele. Quem já assistiu posse? Quem já assistiu posse que eu dou? A gente entrega uma Bíblia para ele e diz assim: você vai dirigir essa igreja. Nem é por sonho, nem por visão, nem por revelação. Você vai dirigir esta igreja única e exclusivamente pela palavra de Deus. Receba. Quem diz amém? Agora, que existe anjo, existe. Que Deus manda anjo para guardar a igreja, manda. Glória a Deus nas alturas celestiais. Aleluia. Meus amados irmãos, vamos ver Salmo 91, versículo 11. São os guardas que Deus preparou, a escolta que Deus preparou para a igreja. Aleluia. Aleluia. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Diga glória para Jesus. Deus manda anjo. Nós temos escolta.
Você não está sozinho, nem a igreja está sozinha individualmente e nem está sozinha coletivamente. Os anjos de Deus, Deus manda anjo e dá ordem a eles a nosso respeito. Olha, anjo, vai acontecer assim, irmão. Só quando nós chegarmos nos céus é que nós vamos saber os livramentos. Glória a Jesus, os livramentos. E esses livramentos são antigos. Você era criança. Eu conto uma coisa que você não é obrigado a acreditar. Você não é obrigado a acreditar, mas eu conto porque aconteceu comigo. Eu criança, estou dizendo no altar de Deus, estou dizendo diante de Deus, e eu não tenho o costume de mentir, porque o mentiroso é filho de quem, meus irmãos? Do diabo. Eu era criança, mas o plano de Deus na minha vida foi de quando? Na minha vida e na sua vida. De quando foi o plano de Deus? Hein? A Bíblia diz: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te santifiquei e as nações te dei para ser profeta. Você aceitou Jesus depois, mas ele já vinha cuidando de você no ventre da sua mãe. E eu, todo menino não é qualidade de gente, e eu não era diferente. A casa de meu pai era uma casa muito simples, pobre, na minha primeira infância. Na minha segunda infância as coisas melhoraram, mas na minha primeira infância foi muito difícil. E meus amados irmãos, eu me lembro, não lembro que idade eu tinha, mas eu lembro quando chegaram os tijolos para derrubar a casa velha e foram fazer uma casa nova. E naquele tempo os tijolos chegavam de caçamba nas costas de jumento. Uma caçambinha de um lado, uma caçambinha do outro, e os tijolos batidos. Não era tijolo furado, era tijolos batidos. Quem lembra? Quem lembra? Tem muita gente nova aqui, glória a Deus. Dava cangalha, pendurava uma caçamba de um lado, uma caçamba do outro, de madeira, e os tijolos. E chegou uma tropa de jumentos, uns 30 jumentos, carregando tijolos para a construção do meu pai. Meu pai comprou e chegou os tijolos. Irmãos, pois não é que eu fui para o meio dos jumentos? Eu desse tamanho. Lembro como se fosse hoje. Foi Deus que guardou na minha mente. Que isso não é coisa de eu lembrar, mas eu nunca esqueci isso. Irmão, eu cheguei atrás de um jumento. E uma coisa me disse: puxe no rabo do jumento. E eu fui. Glória a Deus. Sem camisa, me lembro, sem camisa, só de calção. Peguei no rabo do jumento e fiz pá. Com toda a força. Irmãos, diante de Deus, o jumento olhou para trás. Olhou para mim com um olhar de repreensão. Eu lembro como se fosse uma pessoa que tivesse... O pai da gente que não olhava para a gente com repreensão, né? Pois ele olhou, o jumento olhou para mim com um olhar de repreensão. E eu teimei. Ele olhou como quem dizia: menino, sai daí. Só faltou falar. Mas o olho dele foi de repreensão. E eu fui de novo, a coisa de puxa de novo. Não era o cão? Glória a Deus. Eu puxei de novo. Irmão, o jumento levantou a pata e bateu devagar, bem de leve na minha barriga. Que o pé do jumento, a terra de terra, a rua de terra, o pé do jumento ficou na minha barriga, a marca da pata. Eu olhei, ele olhou para mim de novo, me repreendendo com os olhos. Não foi com a voz, ele não falou não. Repreendeu com os olhos, e aí uma voz me disse: saia daí que você escapou de morrer. Irmão, quem foi que estava ali? Quem foi que estava conduzindo? Quem foi que amansou aquele jumento? Quem foi que fez aquele jumento ser contra a sua própria natureza? Porque a natureza dele era de dar um coice, e com aquele coice eu morreria. Tinha anjo do Senhor ali dominando aquela situação. Quem pode dar um glória para Jesus bem forte nesta noite? Tinha anjo ali, que certamente o anjo se comunicou com o jumento, porque o anjo tem condições de se comunicar com o jumento. Aleluia. O pastor está falando de outra experiência que eu passei, glória a Deus, há pouco tempo, há uns 10 anos passados.
E tem muitas outras experiências, irmãos, que é o anjo do Senhor. Porque a seus anjos dará ordem a teu respeito. Dê glória a Deus, porque tem anjo a teu redor, a mandado de Jeová. Vocês não conheceram, mas eu conheci. Pastor Vilarindo. Pastor Vilarindo era de Brasília, da Igreja Batista Central de Brasília. Um homem cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, era batista renovado. O homem pregava dia de quarta-feira em Brasília. Não sabe que em Brasília, dia de quarta-feira, não chega ninguém na igreja. Dia de semana, não chega ninguém, só chega domingo. Porque a vida é muito agitada e o povo não vai para a igreja. Mas a igreja dele era cheia. Uma igreja enorme, cheia por dentro e por fora. Era o culto do corpo de Cristo que eles chamavam. E ele ministrava, e ele ali contou uma vez. Ele contou naquele culto que ele ia fazer caminhada. O médico disse: o senhor tem que fazer caminhada. E ele era um homem sério, ele não era um homem, era um homem de Deus, era um homem verdadeiro, era um homem de confiança. Eu vi ele dar esse testemunho chorando. Ele disse que quando foi um dia, ele foi fazer caminhada e entrou no lugar deserto. Começou caminhando e disse: hoje eu vou por aqui. E andou, e andou, e andou, e andou. E depois disse: meu Deus, por que eu estou andando aqui? Um lugar esquisito, um lugar vazio. Aí sim viu quando passos vinham atrás dele. Ele disse: pronto, é um assaltante. Ele disse: é um assaltante. Mas ele foi, aí ele apressou os passos, a pessoa apressou, e ele disse: estou ferrado, estou frito. Aí a pessoa chegou ao lado dele, um jovem muito bonito, e disse para ele: está com medo? Ele disse: estou. Ele disse: não tenha medo não. Tinha gente ali escondido naquele mato para lhe fazer mal. Mas eu vim a mandado do Eterno para lhe livrar. Ele disse que arrepiou-se todinho e começou a falar línguas estranhas. Ele era batizado no Espírito Santo e ele começou a falar línguas estranhas, deu uma rajada de língua e aquela figura olhando para ele, e quando ele acalmou e a figura ao lado dele era um homem muito bonito, vestido de branco, e ele ficou parado e disse: quem é você? Ele disse: eu sou o mesmo anjo que tirou Pedro da prisão, e Jeová me mandou aqui para lhe dar livramento. Quem dá glória para Jesus nesta noite, levante a mão, dê 3 glórias para Deus, porque tem anjo. Você está escotado por anjos de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem 60 valentes. Quem dá glória para Deus mais forte, levante a mão e adore, porque tem valente a teu redor, tem valente aqui ao redor da igreja. Quem acredita, glorifica e exalta o nome santo de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Grande é Jeová. Grande é Jeová. Levante a mão e dê glória a Jeová nas alturas, dê glória ao Eterno nas alturas, porque aos seus anjos Ele dará ordem a teu respeito. Aleluia. Tu só estás de pé porque tem anjos. Nós não adoramos a eles, nós não cantamos hinos para eles, mas que eles estão. Como eu estava dizendo, lá nos Estados Unidos, uma igreja estragou-se. Uma igreja, uma Assembleia de Deus que era uma bênção. Mas aí o pastor começou a falar com anjos e começou a receber ordem de anjo, e o avivamento acabou. Depois ele começou a separar uma cadeira para o anjo no púlpito. Quando uma vez um irmão me contou que chegou lá, sentou na cadeira, o pastor disse: levante-se, porque esquece a cadeira do anjo. E anjo precisa de cadeira, meu irmão. Onde é que anjo precisa de cadeira? E hoje a igreja está reduzida a quase nada, por causa da angelolatria. Aleluia. Mas nós temos 60 valentes, e nós vamos chegar lá. Quem crê que vai chegar lá? Quem crê que vai chegar lá, dê glória para Deus mais forte. É deserto, é de noite, é terror noturno, mas Ele te livrará dos terrores noturnos, porque tem anjos ao teu redor.
Ah, pastor, mas isso é o Antigo Testamento. Quem foi que disse que o Antigo Testamento se contradiz com o Novo? Quem foi que colocou isso na sua cabeça? Há um casamento perfeito entre o Antigo Testamento e o Novo. Vamos ver na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Vamos ver esses 60 valentes. Glória a Deus. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Aqui está falando dos anjos, o contexto é os anjos. E o autor da carta aos Hebreus, ele diz: não são porventura todos eles o que, irmãos? Espíritos ministradores. Eles são ministrador, quer dizer trabalhador. Ele é um servo enviado por Deus. Ele não é para ser adorado, ele não é para ser glorificado, não é para cantar louvor a anjo, não é para orar a anjo, não é para adorar anjo. Eles são espíritos ministradores, enviados para o que, irmão? Eles são enviados para o quê? Para serem louvados, eles são enviados para serem adorados, eles são enviados para serem glorificados, sim ou não? Não, eles são enviados para servir. Aleluia. Aqueles que hão de herdar a salvação. Quem vai herdar a salvação aqui? Quem crê que vai herdar a salvação pela graça de Jesus, dê um glória a Deus bonito. Quem crê que vai herdar, pois tem espíritos ministradores para servir a você. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor, nosso missionário José Mendes, quando era pastor, eu vi ele contar esse testemunho, quando ele era pastor em Coruripe. Naquele tempo não havia estrada asfáltica, e ele foi celebrar uma ceia numa brenha, dar ceia a poucos crentes, os crentes eram poucos, isso há mais de 50 anos, era bem pouquinho crente em Coruripe, e ele pegou um jipe, e ele foi dar ceia, num lugar deserto, num lugar perigoso. E quando chegou lá, na volta da ceia, o carro atolou na lama. E não tinha socorro, não tinha casa perto, não tinha nada, chovendo, glória a Deus. E quanto mais o jipe traçado, mas não adiantava de nada, quanto mais girava a roda, mais afundava, e o jipe ficou sem poder sair. Glória a Deus. Ele conta que chegaram 2 homens, do nada, 11 horas da noite. Boa noite, meu amigo. Eles tomou um susto. Estava ele e um presbítero. Tomaram um susto, misericórdia. Pronto, agora estamos fritos. Os homens disseram: nós viemos aqui ajudar vocês. Mas só 2 homens não resolviam, né? Só 2 homens não resolviam. Glória a Deus, porque o carro era preciso boi. Era preciso ou um caminhão, ou um trator, ou bois. 2 homens não resolviam. Ele disse: mas o senhor não pode, nem juntando nós 4, nós não podemos. Ele disse: não se incomode. Entre no carro, ligue a chave, que vocês vão sair daqui. Não queremos a ajuda de vocês. Nós viemos enviados para tirar o carro da lama. Aleluia. Glória a Deus. E eles que entrou no carro temeroso, entrou no carro assombrado, glória a Deus, junto com o presbítero que estava com ele, e ligou, deu partida no carro, irmão, só foi dar partida do carro, foi, saiu da lama e foi para o lugar seco. Ele parou o carro. Vamos agradecer esses 2 homens. Quando desceu do carro, que olhou para trás, o canto mais limpo, não tinha mais ninguém. Quem pode dar glória para o nome santo de Jesus? Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, porque eles são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Quantos valentes Deus coloca ao redor da igreja? 60. Mais forte, foi fraco. Quantos valentes Deus coloca ao redor da igreja? 60 valentes vão ao redor dela. Mas, irmãos, além do poder de Deus, veja que providência divina. Além do poder de Deus, além dos anjos, Deus coloca outro tipo de anjo para pelejar pela igreja.
Glória a Deus. Vamos ver o versículo de Cantares, o versículo de número 8. Todos armados de espadas, destros na guerra, cada um com a sua espada à cinta, por causa dos temores noturnos. Diz que Deus prepara esses guerreiros, essa escolta. Ele prepara, por favor, deixe em tela. Ele prepara todos o que, irmãos? Armados de que, igreja? De espadas. E o que, irmãos? Destros. O que é destro? Destro é aquela pessoa que tem destreza. É aquela pessoa que tem habilidade para guerrear. Tem capacidade para manejar. Glória a Deus. E eles estão com a espada na cinta. Por causa de que, irmãos? Dos temores noturnos. Meus amados irmãos, nós estamos em um tempo de terror noturno. Eu quero dizer a vocês que a escuridão não está só aqui no Brasil. A escuridão está no mundo inteiro. Glória a Deus. A escuridão está tomando conta de tudo. Lá em Israel, irmãos, o governo é conservador. É semelhante ao presidente que perdemos. O Natanael, Benjamin, ele é conservador. E está havendo a mesma coisa. Uma revolução para derrubá-lo do poder. Porque querem a bagunça. A mesma bagunça que está aqui no Brasil, está também lá em Israel para derrubarem o primeiro-ministro. Eles querem a liberação de tudo que não presta. E o primeiro-ministro lá é o primeiro-ministro que tem a palavra. E eles querem derrubá-lo a todo custo, fazendo motins nas ruas. A gente passou e viu motins, faixas pedindo liberação de tudo que não presta. Não vou citar aqui, porque vocês já sabem. Na terra de Deus, na terra de Israel, eles dizendo que não querem a religião, porque o Natanael, ele é muito, Benjamin, ele é muito chegado aos rabinos, é muito chegado à religião, e ele dirige o país como que pela religião, pela Bíblia, e o povo não quer. A grande maioria quer a bagunça, quer a baderna, quer a liberação total de tudo. Imagine. Aleluia, trevas, escuridão. A igreja viaja de que hora? Qual é o horário da viagem da igreja? É pelo deserto, mas qual é o horário da viagem da igreja? À noite. Aleluia. Nós estamos esperando que o dia amanheça, mas nós estamos numa noite. E à medida que a meia-noite vai se aproximando, o que é que acontece? A meia-noite é a hora de maior escuridão. A maior escuridão não é às 18 horas, nem às 19, nem às 20, nem às 21, nem às 22, nem às 23. A maior escuridão, ela é a 0 hora. Qual é a hora que vai se ouvir o clamor da vinda do esposo? Qual é a hora? Vê se a igreja está lembrada desse versículo. Qual é a hora do clamor, do clamor que vai chegar o noivo? Meia-noite. E meia-noite é a hora de maior treva, porque é a hora que o sol está mais distante daquele lugar. Quando dá meia-noite, é porque o sol é a hora que o sol está mais longe. Quer dizer, é a hora de maior escuridão. Aleluia! E nós estamos chegando no mundo inteiro, não é só o Brasil, é o mundo inteiro. Há um movimento, há um trabalhar maligno, há um trabalhar diabólico, que a igreja já sabe disso, que está trazendo trevas e eles querem destruir a igreja. Mas a Bíblia diz que nessas horas de trevas, Deus prepara o poder de Deus, Deus prepara os anjos e Deus prepara homens. Pastor também é anjo. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse. Já leram na Bíblia, capítulo 1 de Apocalipse? A Bíblia diz que os 7 anjos são as 7 estrelas que estão
na mão do Senhor. Os 7 castiçais são as 7 igrejas. E as 7 estrelas são os 7 anjos. Que Deus prepara para zelar da igreja. Deus prepara para, na hora de escuridão, na hora que o inimigo quer atacar, Deus prepara pastores valentes, que tem uma espada na cinta e que é destro. Deus está preparando. Deus está levantando um exército de homens e mulheres valentes que vão pelejar pela igreja do Senhor, que vão defender a igreja do Senhor. Primeiro o poder de Deus, depois os anjos do céu e depois soldados valentes na terra, destros. Dê um glória para Deus, destros, que sabe manejar bem a espada para defender a igreja. Aleluia. A luta da igreja não é material, não é física. A luta da igreja é o que, irmãos? Espiritual. E é preciso destreza para vencer, para conhecer as astutas ciladas do diabo. Vamos ver isso em Efésios 6. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Por trás dessas pessoas que têm o poder e que estão querendo implantar o mal, quem é que está por trás delas? Ah, irmão, o desgraçado é o fulano. A desgraça é o Beltrano. A desgraça é aquele infeliz. Não, não é ele não. Ele é apenas um instrumento. Ele é um fantoche. Ele é um mamulengo. Quem se lembra de mamulengo? Era aquele bonequinho, né? Mané Gostoso. Quem se lembra de Mané Gostoso? Que você puxava assim a corda e ele ficava assim. Quem já brincou de Mané Gostoso aqui quando era criança? Hoje em dia não tem mais. Os meninos só têm celular. Mané Gostoso era um bonequinho que botava as perninhas, os braços e o pescoço. Aí puxava numa corda, né? Ele balançava os braços, balançava as pernas, dançava. Esse pessoal metida grande, eles são apenas mané gostoso, mamulengo. Eles são apenas o que mais? Me ajudem. Marionetes, fantoches, nas mãos de principados, nas mãos de potestades, nas mãos de príncipe desse século, hostes espirituais da maldade. Quando você vê aquela pessoa que é odiada por todos do Brasil, aquele é um coitado, é um boneco, é um mamulengo nas mãos de principados, de potestades, de hostes espirituais da maldade. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Mas Deus preparou 60 valentes com a espada na cinta e dastos na guerra para pelejar contra os principados e contra as potestades. Cada pastor é um valente. Lá no seu campo, você é um soldado o quê? Valente, que você foi colocado para proteger quem? A igreja. E como é que tem que ser esses soldados que vão pastorando a igreja, que vão do lado da igreja, que vão protegendo a igreja? Qual é a qualidade desses soldados? Por favor, leia, por favor, de novo, versículo 8, por gentileza. Eita, glória para Jesus. Uma vi, glória a Jesus. Todos armados de espadas, destros na guerra, cada um com a sua espada à cinta, por causa dos temores noturnos.
Aleluia! Pastor tem que ter espada na cinta e tem que ser o que, meu irmão? Destro. Se chegar na igreja e ficar contando história de trancoso, mostrando o retrato, tinha um obreiro irmão que ele mostrava o retrato, levava o álbum para a igreja do casamento da avó dele. Ele dizia: essa aqui é a minha avó, mostrando os crentes. Essa aqui é a tia Corina, já morreu. Esse aqui é meu cunhado, está doente. Esse aqui era meu pai, não tem mais nem a cinza. E os crentes querem saber de teu pai, nem da tua avó, aquela velha feia. Quem é que quer saber dela? Os crentes querem é soldado valente com a espada na cinta, abrir a Bíblia, louvado seja Deus, e mostrar a palavra e afugentar o inimigo da igreja, porque quem afugenta o inimigo da igreja é a palavra. A palavra é a espada do Espírito Santo. Você sabe por que foi que Satanás não venceu? Porque Deus tem levantado soldados valentes, primeiro valente. Deus não chama medroso, covarde. Aleluia! Tem que ser homem valente, homem que tem coragem de falar a verdade do Evangelho. De uma forma prudente, porque nós não podemos ser meninos. De uma forma sábia. Glória a Deus, de uma forma polida, mas destros na guerra. Lá vem uma doutrina herética. Lá vem um veneno de Satanás. Vá para lá, Satanás. Olha aqui a palavra, olha aqui a doutrina, olha aqui o Evangelho, olha aqui a palavra de Deus. E o bicho. Quando Jesus foi vencer o diabo, eu estive lá no Monte da Tentação. Estivemos lá no monte em Jericó. A tradição diz que é lá em Jericó o Monte da Tentação. Como foi que Jesus colocou ele para correr? Foi com o que, meus irmãos? Está escrito. Foi com água benta? Foi mostrando a cruz? Foi com alho? Foi com arruda? Com que foi que Jesus botou o diabo para correr? Com a palavra. Toda vez que o diabo vinha, Jesus em cima, destro na guerra. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. E o diabo... Pastor, você é um dos 60 valentes que Deus colocou para proteger a igreja. Você tem que andar com a espada na cinta, mas tem que ser o que, meus amados irmãos? Destro na guerra. Dá para dar um glória para Jesus? Dá para dar um glória para Jesus mais forte nesta noite? Destro quer dizer treinado. Destro quer dizer capacitado. Destro quer dizer que dá o golpe certo. Aleluia. Em muitas igrejas, infelizmente, não tem mais soldados valentes e treinados e destros na guerra. Os irmãos sabiam que tem igreja por aí afora que no culto de doutrina o pastor diz: irmã Quirina, venha contar um testemunho. Irmã Toinha, venha ler um versículo. Irmã Zezé, ou me vista logo uma saia também. Glória a Jesus para sempre. Deus quer soldado valente. Deus quer homem que seja destro na guerra. Bendito seja o nome de Jesus. Quem pode dar glória ao nome de Jesus Cristo nesta noite? Porque senão a igreja vai ficar desprotegida. Se não tiver... E qual é a espada? Pastor, qual é a espada que o soldado usa para proteger a igreja? Efésios capítulo 6, parece versículo 13. Tomai também... Parece que é o 13, né?
Veja aí, por favor, Efésios 6:13. Qual é a espada que o soldado presbítero que dirige a igreja, o professor da escola dominical, você que é professor da escola dominical, você é um soldado valente, você é um dos valentes. Você que é professora da escola dominical, você é um dos valentes. Você que é dirigente da congregação, você é um dos valentes. Você que é dirigente do círculo de oração, você é um dos valentes. Você que coordena a mocidade, você é um dos valentes. Você que coordena as senhoras, você é uma das valentes. Deus está chamando soldados valentes, sejam homens ou sejam mulheres, 17. para pelejarem pela igreja. 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. $60 valentes, com a espada na cinta e destros da guerra. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus, irmão, ela bota para baixo toda a potestade. Por que é que estão com a história de reescrever a Bíblia? Já ouviram falando? Uma fulana disse que é para reescrever a Bíblia. Um pastor apóstata disse que é para reescrever, reinterpretar a Bíblia. Sabe por quê? Porque eles têm medo desta palavra. Eles têm medo desta palavra. Não tem nada o que reescrever, não tem nada o que reinterpretar. Já está escrito, já está interpretada. Quem dá glória para Jesus Cristo nesta noite? Quem dá glória para Jesus Cristo nessa noite? Deus está chamando homens e mulheres para incorporarem os 60 valentes que protegem a igreja. Aleluia. Cada pastor na sua congregação é um valente. Aleluia. Não é valente para brigar, não é valente para xingar, não é valente para brigar com a igreja, xingar a igreja ou xingar as pessoas. Não, valente para ter coragem de enfrentar o inimigo das nossas almas. Aleluia. 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 A noite está ficando cada dia mais escura. E os assaltantes estão à beira do caminho. Mas eu profetizo que a igreja vai chegar lá. Quem acredita que a igreja vai chegar lá, dê um glória a Deus. Diga, eu vou chegar lá. Diga, com a ajuda de Deus, a liteira de Salomão, ela vai chegar em Jerusalém celestial. Glória a Deus. Aleluia. 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 Três tipos de valente. Primeiro, o poder de Deus. Segundo, os anjos. E terceiro, homens e mulheres que pelejam em favor da igreja. Você que é professor da escola dominical, seja um valente com a espada na cinta. Você que toma classe de crianças, seja uma valente com a espada na cinta. Essa sua espada vai proteger as crianças. Você que é coordenador de jovens, seja um valente com a espada na cinta. Sempre antes do ensaio dos jovens, o que é que o coordenador de jovens deve fazer? Pedir a Deus o quê? Uma palavra. Espera aí, vamos fazer uma oração. Vamos ler uma palavra e dar uma explicação rápida e corrigir os erros rapidamente. Aleluia. O diabo quer isso? Não? Quer não. Ele não quer soldados valentes protegendo a igreja. Eu cheguei numa igreja, fui pastorear uma igreja, e quando eu cheguei lá, tinha umas criancinhas na escola dominical. E sabe o que era que a professora naquela época ensinava as crianças? Levavam. Quem lembra do toca-CD? Daquele bichão grandão, buchudão, quem lembra? Ela levava um toca-CD com CD de uma cantora. Aquela cantora tiri tiri titi ti ti ti, quem lembra? Pois a professora da escola dominical levava um CD com as cantigas dessa senhora. E você sabe quem é.
Não, não era você não, glória a Jesus. Pastor Alberto sabe quem era. A irmã Vaninha escutou isso, a sala de cima e os meninos pulando. A professora levava um CD de tiri, tiri, titi, ti, ti, ti. Essas crianças iam prestar para quê? Demônio. Mas a igreja verdadeira, os soldados verdadeiros de Deus, eles estão com a espada na cinta e sabem manejar a palavra da verdade. Venha cantar outro hino em nome de Jesus. Tem valente aí, tem valente aí. Tem valente aqui, tem valente aqui. Bendito seja o nome de Jesus para sempre.